Olá pessoal, boa tarde a todos. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez reunidos aqui no Facebook da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré para que possamos dar sequência a esse nosso projeto de levar a Casa Espírita aos seus lares. Para darmos início à nossa atividade da tarde de hoje, como de praxe, eu convido as irmãs e os irmãos a fim de que elevemos o nosso pensamento ao alto, a Jesus, para nos sintonizarmos com as suas energias divinas, recebendo todo o auxílio que nós tanto precisamos. Então, assim, nós lembremos nesse momento do nosso Mestre Jesus, com todo carinho, com todo respeito, assim dizendo: obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concedes de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Obrigado, Jesus, pela presença dos Teus benfeitores que vêm nos amparar e nos proteger. Rogamos o auxílio, Mestre amado, a fim de que possamos compreender os Teus ensinamentos. Pedimos-te também a coragem para que possamos pô-los em prática em todos os instantes da nossa vida. E assim sendo, Mestre querido, felizes e agradecidos pela oportunidade que nós recebemos, nós pedimos a permissão para darmos início à nossa live da tarde de hoje. Que assim seja. Muito bem, então, minhas amigas e meus amigos. O tema proposto para a nossa conversa da noite, a nossa conversa da tarde de hoje é o poder da fé. Nós vamos ter por base nessa nossa conversa o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Esse livrinho aqui, ó, que é um livro ditado pelo espírito Joana de Ângeles ao nosso querido Divaldo Pereira Franco. O texto é um pouquinho longo, mas como também o nosso tempo aqui é curto, eu só vou ler um trechinho extremamente importante. É o primeiro parágrafo que Joana de Ângeles nos traz. Ela diz assim: a fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Apresenta-se natural e adquirida. No primeiro caso, a fé natural é espontânea, simples, destituída de reflexão ou de exigência racional, característica normal do ser humano. Na segunda opção, é conquista do pensamento, que elabora razões para estabelecer os parâmetros e manifestar-se. Robustece-se com a experiência dos fatos, tornando-se base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas do pensamento e da experiência humana. Temos aqui então, irmãs e irmãos, essa reflexão muito importante de Joana de Ângeles sobre a fé. Falar sobre fé parece fácil, porém, nem sempre nós entendemos o que significa a fé. E Joana de Ângeles já nos começa explicando o que é a fé. Vou ler de novo aqui. A fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Fé é confiança. Muitas vezes a gente imagina que fé é acreditar. Porém, a diferença entre acreditar e a confiança é muito grande. Eu posso acreditar em Jesus, eu posso acreditar em Deus, eu posso acreditar na doutrina espírita, eu posso acreditar numa série de coisas. Mas acreditar não quer dizer que eu tenha confiança irrestrita, verdadeira, real. E nós precisamos aprender que a fé é essa confiança. Fé é ter certeza. Certeza do amor de Deus, certeza do seu amparo, certeza da sua justiça, certeza do seu amor. E quando nós temos essa fé verdadeira, que é, na verdade, essa confiança irrestrita, tudo se torna mais fácil. E é nesse caso que a fé tem poder. Por isso Jesus nos disse: quando tiverdes a fé num tamanho de um grão de mostarda, direis àquele monte: move-te daqui para ali, e aquele monte se moverá. É claro que é um sentido figurado, isso que Jesus nos fala, mas a nossa fé tem um poder muito grande, quando ela é verdadeira.
quando ela está assentada em bases sólidas. E por isso Joana de Ângeles nos traz aqui os dois tipos de fé. Vamos pegar de novo aqui o que Joana de Ângeles nos diz. A fé apresenta-se natural e adquirida. Então, nós temos a fé natural, aquela fé que nos acompanha sem muito raciocínio, né? Aquela fé que vem como que nos acompanhando, né? Então a gente não reflete, a gente não questiona, a gente não pensa, simplesmente confia, simplesmente acredita. Porém, a fé adquirida é aquela que nós temos e que nos ajuda, melhor dizendo, é aquela que nós temos e foi construída com base em tudo aquilo que a gente conhece. Então, a fé adquirida, quando eu digo que eu confio em Deus, eu vou procurar entender o que é Deus, como Deus age, como Deus procede. Será que Deus existe? Qual é a sua lei? Como é que funcionam as leis divinas? Assim eu começo a desenvolver esse conhecimento sobre a fé em Deus, e quando eu construo esse conhecimento em torno de Deus e passo a acreditar nele de uma maneira mais intensa, passo a ter uma fé mais intensa, essa é uma fé construída. É aquela fé raciocinada que Kardec nos fala. E é essa fé que nós temos que lutar por adquirir. Porque não basta me dizer assim, Jefferson, tu precisa ter fé. Aí eu pergunto, mas como que eu vou ter fé? Não interessa, tu vais ter que ter fé. Tu tem que ter fé em Deus, tu tem que ter fé em Jesus, tu tem que ter fé em um monte de coisas. Mas não adianta impor a fé, porque a fé não se vende, porque a fé não se compra. Eu não posso obrigar ninguém a ter fé, da mesma forma que Deus também não pode nos obrigar a ter fé. A fé é algo que vem de nós, é uma conquista íntima de cada um. Porém, como Joana de Ângeles nos diz, existe aquela fé natural, aquela fé que nos acompanha desde os primórdios da criação. A gente tem já no nosso íntimo algo que nos dizia, lá no princípio da humanidade, que existia algo maior, um Criador de tudo e de todos. E assim começaram a se desenvolver as religiões, motivadas por essa fé natural. Mas chega um momento em que somente ter essa fé natural não nos sustenta mais, não nos agrada mais. Falta alguma coisa. E aí é que entra a fé adquirida, a fé raciocinada que Kardec nos ensina. É preciso que procuremos compreender os artigos da nossa fé para que venhamos consolidar em base sólida essa fé que fará a diferença nas nossas vidas. Eu costumo sempre dar um exemplo que para mim é o muito perfeito para demonstrar o que é a fé. E para esse exemplo eu uso uma criança pequena. A criança pequena, quando vai atravessar a rua com os seus pais, pode estar só o pai ou só a mãe, ou ambos atravessando a rua com a menina, com o menino, com a menina, com a criança, na verdade. Essa criança entrega a sua mão ao pai e à mãe e não olha para os lados quando vai atravessar a rua, simplesmente olha para frente. E essa criança não olha para os lados, cuidando do movimento, porque a criança confia plenamente no pai e na mãe e sabe que eles vão lhe ajudar a atravessar a rua em segurança. Esse é um exemplo de fé. Assim nós deveríamos agir para com Deus, entregando nossa mão a Ele e permitindo que Ele nos ajude a transpor todas as dificuldades da vida. Sem duvidar, sem questionar, sem impor as nossas vontades, permitindo única e exclusivamente que Deus nos ajude a vencer os obstáculos, nos dê o seu carinho e a sua proteção para que a gente possa transpor tudo em segurança. Mas para isso a gente precisa ter a nossa fé consolidada. Nós precisamos ter a nossa fé em bases sólidas para que a nossa fé não seja volátil e não desapareça, não se esvaia quando a gente mais precise dela. Por isso, meus amigos e minhas amigas, a nossa conversa da tarde de hoje, essa reflexão sobre o poder da fé, vem nos trazer essa análise sobre o conceito que cada um de nós carrega de fé dentro do seu coração. Tu tens fé? Como é a tua fé? Tu tens fé em quê? Como é construída a tua fé? Questiona-te sobre isso. Reflete
sobre essa análise e procure entender os sentimentos e a fé que tu carrega no teu coração. Entende, meu irmão e minha irmã, que a fé é o elo de ligação que temos para com Deus, que temos para com os benfeitores amigos. Essa energia que permite uma troca recíproca de bons fluidos e que vem nos ajudar a vencer as maiores dificuldades da nossa vida. Por intermédio da fé, nós podemos vencer todo e qualquer obstáculo. Primeiramente, porque Deus jamais nos exige algo que nós não possamos fazer. Deus conhece as nossas capacidades e nos oferece provas e expiações de acordo com o que nós podemos oferecer. Segundo ponto, e aí entra a fé, é preciso que nós confiemos em nós mesmos, nas nossas capacidades, nas nossas qualidades, nas nossas virtudes, em tudo que nós temos de bom em nós, para que, através dessa confiança, nós sigamos motivados, lutando dia após dia, buscando vencer e ser felizes. E nós podemos, meus amigos e minhas amigas, sermos felizes e vencermos. Tenhamos convicção do poder que carregamos dentro de nós, o poder da fé. Fé, energia divina que brota dentro de nós quando o nosso sentimento é verdadeiro. Fé que nos fortalece, que nos incentiva, que nos protege, que nos fomenta a lutar por uma vida e um mundo melhores. Lembremos sempre, irmãos e irmãs, dessa palavra simples, composta somente por 2 letras, fé. Mas a fé é que faz a diferença nas nossas vidas. Somente através da fé é que nós podemos perseverar. Porque se eu não acredito numa vida melhor, se eu não acredito na reencarnação, se eu não acredito no poder e no amor de Deus, se eu não acredito nos exemplos de Jesus, se eu não tenho fé em Jesus, em Deus, em mim mesmo, qual o motivo de levar a minha vida? A fé é que nos ajuda a acordar de manhã cedo e seguir lutando. A fé é que nos ajuda a educar os nossos filhos, dando para eles tudo o que eles precisam para que eles possam ser pessoas melhores a cada dia. A fé é que me permite ir buscar ajuda médica quando eu estou passando por momentos difíceis para que eu fique bem de novo. A fé é que me faz lutar por ter uma vida melhor, por trocar de emprego, por estudar para ter o conhecimento maior. A fé é que me leva a me consorciar com o esposo ou a esposa para que nós venhamos criar uma família feliz. Mas não basta ter fé. É preciso construir, porque tem um recado que o Evangelho nos deixa, que nos é dito assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Eu não posso largar nas mãos da fé tudo na minha vida. Ah, eu acredito, eu tenho fé que as coisas vão acontecer, mas se eu não faço nada, nada cai do céu. E nós precisamos lembrar sempre disso. Por isso, meus amigos e minhas amigas, lembremos da fé como uma ferramenta para nos ajudar a vencer, a ser felizes. Mas a fé não resolve os nossos problemas, porque os nossos problemas precisam ser resolvidos por nós. A fé nos ajudará, a fé nos dará força, a fé nos dará coragem, a fé nos renovará a esperança. E é através da fé que nós vamos encontrar os caminhos que nos levarão, através do nosso próprio esforço, a vencer. Por isso, irmãs e irmãos, lembremos da fé. Procuremos criar essa base sólida da fé para que, através dela, nós possamos construir uma vida e um mundo melhores. Eu agradeço a atenção e o carinho de todos. Agradeço esse tempinho que vocês investiram para estarmos aqui juntos conversando nessa tarde. Eu rogo que a proteção divina e o amor de Deus envolvam e protejam a todos nós. Eu convido os amigos e as amigas para que façamos a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento ao alto, assim dizendo: Obrigado, Jesus, pela oportunidade que tivemos de estar reunidos nessa tarde em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelos benfeitores amigos que vêm visitar os nossos lares, trazendo todo o auxílio que nós tanto precisamos. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da tarde de hoje. Que possamos aprender a fortalecer a nossa fé, na mente e no coração, para que através da fé nós possamos perseverar pelos caminhos da vida, lutando, perseverando, fazendo a diferença na vida de todos,
para que através do nosso esforço, a nossa vida e o nosso mundo sejam cada vez melhores. Obrigado, Mestre querido, por todo o carinho, por todo o amor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que recebemos nessa tarde. E rogamos que a Tua paz e a Tua luz estejam conosco no decorrer dessa semana. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Que a paz do Cristo vos envolva e vos proteja. Um grande abraço a todos.